Oi pessoal, tudo bem? Nas atividades de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre o gênero notícia. Então, a notícia é um gênero textual, então ele faz parte, né? Ele é um texto que ele tem cuja a finalidade, ou seja, qual que é o objetivo dele, para que servem os textos de notícia? É para informar sobre os fatos relevantes que acontecem na nossa sociedade. Então, o principal objetivo, finalidade de um gênero textual notícia é informar, nos deixar informados sobre os fatos que são importantes para a nossa sociedade. Né? Tendo em vista, sabemos que ela ajuda a formar o pensamento das pessoas, né? Através das notícias, dos diferentes posicionamentos que nós formamos os pensamentos, né? As nossas opiniões, as nossas visões de mundo. Mas nem sempre é só isso, ou nem sempre é assim. A depender do modo como são escritas, como elas são formuladas, algumas notícias podem e influenciam as pessoas a pensar sobre determinado modo. Ficar contra ou a favor de um político, de uma empresa, ou enfim, qualquer coisa. Então, as notícias ela têm esse poder de influenciar e de formar opiniões. O jornal ele pode escolher ou não publicar sobre o assunto. Pode ocultar informações, não mostrar todas as informações de um determinado assunto, né? Apresentá-las de modo que confunda o leitor. Então, as notícias podem sim nos moldar a forma como pensamos e como vemos o mundo. Então, o que é necessário? Que a gente saiba ler criticamente os textos e saber filtrar os fatos, se é verídico ou não, se é fato ou não. Por isso, nós leitores, é essencial não ler apenas um jornal, um ponto de vista, né? Mas ler criticamente várias mídias para poder não sermos influenciados sobre as pessoas. Então, temos um desafio aqui, vocês vão ler o seguinte trecho, a seguinte notícia. Texto 1. Brasileiros expulsavam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido, supostamente por refugiados. Então, quem são os refugiados? São as pessoas, né, que correm, que saem correndo do seu país de origem devido a algum problema político, devido a algum problema de guerra e se escondem, né, no caso aqui no Brasil. Então, foram os venezuelanos. O texto 2, que é do Estadão, também é uma notícia, né? Acusados de crime, venezuelanos são agredidos em Roraima. PF expulsa imigrantes ilegais. A revolta começou após um assalto que teria sido praticado por venezuelanos. Imigrantes tiveram acampamento atacado. O ministro disse que a situação está tensa, mas sob controle. Então, a respeito dessas duas notícias aqui. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto e acusados de crime são agredidos. Então, temos aqui basicamente a mesma notícia, só que com visões diferentes, né? Aqui os brasileiros expulsam venezuelanos e aqui os acusados de crimes são agredidos. Primeiramente, né, mostra que eles são agredidos e depois eles são expulsos pela Polícia Federal. Então, a respeito do texto 1 e 2, vocês vão responder as seguintes questões. Onde e quando o fato ocorreu? Onde é o local e quando a data, tá? B. Onde e quando a notícia foi publicada? Então, quando a notícia é publicada, é diferente da data quando o fato ocorreu. Então, vocês vão olhar, né, vão analisar e responder qual é a diferença dessas duas. A C. Quem são as pessoas envolvidas no fato noticiado, tanto do texto 1 quanto do texto 2? Será que eles falam da mesma pessoa? Cita as mesmas pessoas envolvidas, tanto no texto 1 quanto no texto 2? E o que elas fizeram, né? Quem são esses autores aí dos crimes? O que eles fizeram? O que eles estão sendo acusados? Vocês vão colocar quem são as pessoas envolvidas nesse fato noticiado, tá? D. Que palavras são usadas no texto para se referir aos venezuelanos, né? Então, aqui está perguntando a respeito do texto 1 e o 2. Vocês vão responder tanto no texto 1 quanto no texto 2. Que palavras, então são mais de umas, está no plural, vocês vão responder quais são as palavras que são usadas para se referirem aos venezuelanos. Vocês vão colocar todas
as palavras que se referem a eles, tá? 2. Observe o texto 1. Então, ele está pedindo apenas para o texto 1. Lendo apenas a manchete, o que é a manchete? A manchete é apenas o que está em destaque, né? Que é o título. Lendo só o título, qual que é a impressão que nós, leitores, temos dos atos dos venezuelanos nesse dia? Então, lendo só essa parte aqui. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Qual a impressão que nós temos? Será que os brasileiros são os malvados? Será que os brasileiros fizeram certo? Será que os venezuelanos foram expulsos sem nenhuma causa? Então, qual que é essa primeira impressão que essa frase nos traz? Aí vocês vão responder na A. Na B, lendo o título auxiliar, que é o que fica logo abaixo, essa visão que vocês tiveram aqui na letra A, ela muda, ela continua a mesma? Por quê? Então, vamos voltar aqui. Aqui, o título, né, a manchete, explica brevemente qual é o assunto do texto. Esse subtítulo aqui é uma explicação mais detalhada do que aconteceu, né? Então, moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Então, com essa explicação aqui embaixo, a nossa visão daqui de cima é a mesma? Continua ou a nossa visão mudou? Vocês vão colocar aqui, tá? A3. Somente para o texto 2 agora. Lendo apenas a manchete, que também é o título principal, né? O leitor tem certeza se foi cometido algum crime pelos venezuelanos? Então vamos voltar aqui. Acusados de crimes venezuelanos são agredidos em Roraima. PF expulsa imigrantes, né? Então aqui ele mostra uma certeza que eles assaltaram, né? No texto 2 fala que eles são acusados de crime. Não fala que eles realmente cometeram um crime, que eles são acusados, né? Ser acusado de um crime é diferente de você cometer um crime. Então, o que ele pergunta aqui? Lendo apenas a manchete, o título, nós temos certeza que esse crime foi cometido? Ó, acusados de crime venezuelanos são agredidos? A gente tem certeza que eles cometeram um crime? Foi provado? Aí vocês vão explicar por quê, tá? Que palavra da manchete traz uma conotação negativa acerca dos venezuelanos? Que palavrinha mostra, que dá um indício de negatividade para o venezuelano? Lembrando que são apenas, ele está pedindo da manchete. Então, qual palavra que mostra, conota uma visão negativa desses imigrantes, do venezuelano? Vocês vão colocar aí para mim, tá? Ah, não, desculpa, gente, é o título auxiliar, tá? O que é o título auxiliar? O título de baixo. Então, depois que vocês viram, tá? Depois que vocês perceberam que a gente tem certeza ou não dos crimes cometidos pelos venezuelanos, gente, desculpa. A gente tá na 3, tá? A B, que palavra da manchete traz uma conotação negativa? Então, é o que eu falei mesmo, é da manchete. Qual palavrinha da manchete mostra, dá indícios que os venezuelanos são culpados, né? Dá uma conotação negativa, não é uma palavra boa de se usar. Vocês vão colocar aqui, tá? Então, eu dei uma confundida aí, mas é isso mesmo. A gente tem certeza ou não que foi cometido algum crime pelos venezuelanos, vocês vão explicar. E a B, vocês vão trazer qual palavra negativa mostra um lado negativo dos venezuelanos, tá? Por enquanto, pessoal, são só essas atividades, tá? Qualquer dúvida é só perguntar.